Olá, eu sou Júlia Morales, mãe aos 40, e começando finalmente o nosso podcast aqui, Mãe aos 40, eu convidei a Renata Parreira, que é a nossa produtora, para me entrevistar. Por quê? Assim eu consigo contextualizar melhor esse momento da minha vida e por que eu criei esse espaço. Que não é um espaço só para falar sobre maternidade, nem só sobre maternidade aos 40, mas sobre toda uma geração de mulheres para nos conectarmos. Enfim, vamos lá, Renata. Me entrevista aí um pouco, senão eu começo a falar aqui e me perco. Sim, olha, bem-vindos ao podcast Mãe aos 40. É um prazer fazer parte desse projeto. Queria te agradecer por ter me convidado para participar desse projeto Mãe aos 40. Eu também sou mãe e gosto muito. Não fui aos 40, mas fui quase. E, Júlia, conta pra gente como que foi, de onde que surgiu esse projeto? Enfim, esse projeto veio justamente dessa vontade, né, de falar sobre a minha maternidade, que aconteceu aos 40 anos. Foi uma mudança muito grande na minha vida, que aconteceu em outro país durante a pandemia e eu senti a necessidade muito grande de falar sobre o que aconteceu comigo, para as pessoas que estão longe. E depois eu vi que não só para as pessoas, meus amigos que estão longe, mas toda uma geração de mulheres, que são as mulheres da nossa idade, que muitas começaram a ser mãe mais tarde e reclamam que não tem essa troca, esse espaço. Então, nada melhor do que eu mesma criar para falarmos aqui um pouco sobre esses assuntos que nos unem. Porque realmente agora a geração tem postergado mais a maternidade, que não era tão comum ser mãe aos 40. Hoje em dia eu tenho várias amigas que estão grávidas agora aos 40. Inclusive uma ontem me contou, e ela tem 40 e está grávida. Ah, parabéns! E a Francisca nasceu da mãe dela, Cecília. Parabéns, Cecília, que é mãe aos 45 anos, Olha, nasceu hoje. pois é, hoje em dia é muito comum. Mas você sempre trabalhou com branding, com marketing, com assessoria de imprensa. Sempre foi um projeto que você trabalhava a marca das outras pessoas. É verdade. Nunca foi de muito mostrar a Júlia. E como está sendo assim esse projeto que você é a Júlia Morales e se abre ali, mostra toda a sua contextualização da maternidade? Pela primeira vez na vida, eu sou eu mesma e está sendo um pouco difícil, realmente. Por isso que eu precisei muito da ajuda da Renata, que é especialista em vídeo e em outras áreas de comunicação, porque sozinha é um pouco complicado, né, trabalhar esse lado mais pessoal, assim. É muito fácil ajudar as pessoas, às vezes, a se comunicarem, né, a se exporem, e eu mesma me expor é a primeira vez, porque mesmo no blog Nosso Armário, que muitos dos meus seguidores vêm dessa época, né, que era um blog que eu tinha sobre moda, que eu criei em 2007, esteve ativo até 2017. Eu mostrava alguma coisa, mas sempre o lado mais profissional da Júlia, cobrindo Fashion Weeks, indo a eventos, nunca mostrei a minha casa. É a primeira vez que eu começo a mostrar mais a minha casa e hoje estamos aqui até filmando aqui em casa, recebendo todos vocês aqui num cantinho da minha casa. Tem sido um pouco difícil, às vezes eu até me perco no que eu tô falando. Na mãe de TDAH, aos 40 anos, se perde um pouco, Renata. Então, me Sim. ajuda aqui. O que eu tava falando mesmo? Que a dificuldade que é ser um trabalho mais pessoal agora, esse projeto. E é mesmo, é mais pessoal, porque nasceu uma nova mulher, né? No momento que a gente é mãe, nasce uma nova mulher. E com isso, nasceu uma nova profissional também. E quando eu voltei para o mercado de trabalho e fui trabalhar o meu próprio rebrand, que é com isso que eu trabalho, quando a gente trabalha com marca, a gente faz uma análise profunda. Você sabe disso, vai trabalhar os arquétipos, né? Vai fazer uma análise profunda, às vezes, da raiz daquela pessoa, da persona. E a minha persona agora, além de incluir a sábia, a criadora e outros arquétipos, inclui também a mãe. E eu não podia deixar de incluir. Conforme eu fui analisando essa mãe, eu vi que ela era muito forte e
não posso deixar de trazê-la. Então, enfim, ela é a base para criar esse canal, porque vem de uma experiência própria de ser mãe aos 40, em outro país, durante a pandemia. E vou trazer aqui para cá, inclusive, vários convidados que fizeram parte desse processo. Já estou dando spoiler alert aqui. Eu vou convidar as meninas da Our Baby, que eu já falei no meu perfil do Instagram, e elas me ajudaram muito no meu puerpério, enfim, porque essa transformação pessoal foi realmente muito grande, e eu sei como isso mexe com todas nós mulheres, não só aos 40, viu, gente? É um espaço também, vou convidar mães jovens, mas vem da minha experiência pessoal. Sim. Realmente, Renata. Foi como você disse outro dia num vídeo, que a maternidade é o verdadeiro rebranding, né? Porque a gente realmente muda muito, muita gente muda de profissão, de área, de carreira, para de trabalhar, enfim, muita gente muda muito depois da maternidade, realmente é isso. E eu parei de trabalhar realmente, primeiro por questões de saúde, e depois eu acabei decidindo que era o momento de eu ficar mais com a minha filha, e 5 anos offline, falando até com o André Carvalhal outro dia, que esteve aqui em Braga, na Universidade Católica, e está lançando o livro A Alegria em Ficar de Fora, né? Falando sobre as pessoas offline, e também isso fez muita diferença na minha vida e em como eu me reconstruo hoje. Tudo isso para dizer que é uma grande, né? Um grande rebrand mesmo, é todo um momento, um porquê, e é isso que eu estou trazendo aqui. Você comentou que foi mãe na pandemia em um país estrangeiro. A sua filha nasceu em 2021. Foi isso. E como foi essa experiência? Realmente. Por isso que realmente foi muito transformador. Além do fato de eu ser mãe, né? Que era uma coisa que eu não era uma certeza da minha vida, né? Que eu ia ser mãe. Além dessa mudança muito grande. Me tornei mãe em outro país e tudo fechado. Isso aqui, gente, a gente não pode esquecer, né? Hoje em dia a gente fica, tá tudo normal, mas a gente passou 2 anos. Aqui em Portugal, então, que era tudo fechado, cheio de norma mesmo. Tiveram acompanhamentos, que você também teve uma filha antes e também teve durante a pandemia, não foi? Não, foi depois. Foi depois, então você ainda não passou por esse momento que os centros de saúde não estavam dando acompanhamentos, vários serviços de saúde foram diferentes. Ainda bem, eu fui acompanhada no particular, foi tudo bem, não tive problema nenhum, mas foi tudo muito diferente. Então, mesmo informação e o medo, porque não sabia o que ia acontecer, a falta de contato com as pessoas, foi mesmo muito transformador, assim. Acho que só vou ter noção mesmo do quanto aquilo afetou, né, uns anos pra lá. A gente tem visto como tudo tem afetado as pessoas, né, esse período que a gente ficou... Não, o puerpério a gente já fica muito sozinha. Já fica, eu fiquei maluca. A gente já fica, assim, muito sozinha. E aí eu imagino, a minha filha tinha 1 ano e pouco quando teve a pandemia. Tinha 1 ano. Não é difícil, já é difícil. E a gente começa... Eu ficava assim, meu Deus, ela não vai se desenvolver porque não tem contato com outras crianças. E o puerpério você já se sente sozinha. Na pandemia, então, é mais difícil ainda. E o que eu sinto também é que a gente você nunca tinha sido mãe, você não sabe como é. Então, precisa ter uma rede de apoio. E aí você não tem, você tá num outro país e você não conhece como é que funcionam as coisas. Foi um bocado isso. E não tinha grupo de amigos, porque mesmo a gente já se conhecia, mas, né, não tinha grupo de amigos, assim, próximos. E minhas cunhadas são mais velhas e passaram por coisas... Graças a Deus, até tive, assim, sobrinhas e primos, né, que tinham filhos próximos, me ajudaram. Foi daí que surgiu o Our Baby, elas me indicaram. E... Como que foi esse apoio do Our Baby? Pra quem não conhece, explica. É um grupo de enfermeiras, elas criaram esse serviço online e presencial. Eu sou cliente número 1, a Maria Antônia. E, enfim, consultora de amamentação e de parto e de lavagem nasal e daquele lance de amarrar a criança, que já não lembro mais o nome. Porque é tudo novo, a gente não sabe nada disso. Não sabia nada, eu nunca tinha pegado uma criança recém-nascida do colo, Renata. O bebê menor que eu tinha pego na vida era o Noah, filho de uma amiga minha, que eu peguei com 2 meses. A Nanda, minha amiga, também foi mãe com quase 40, acho que com 39, ela... Deu Noah, segura aí, perde o medo e você é a próxima. Ela me jogou uma maldição.
de ser mãe, brincadeira. Mas eu nunca tinha pegado um bebê tão pequeno, então realmente eu tava no escuro, por mais que você tente ler, né? Esse apoio Fora foi as fundamental. incertezas, né? Porque a gente fica, ai meu Deus, como é que vai ser o mundo? As coisas vão mudar, vão ser diferentes. Eu lembro que quando a minha filha, a primeira filha nasceu, eu cheguei em casa com ela, eu no quarto sozinha, assim, fechei a porta e comecei a chorar. Porque eu fiquei assim, gente, eu sou responsável agora por esse ser, ele depende de mim. Então eu imagino que num mundo, isso foi antes da pandemia, durante a pandemia isso se intensifica muito mais. Muito, foi exatamente isso, e eu fiquei maluca mesmo. E eu acho que eu só comecei a voltar a mim mesmo uns 2 anos depois. Porque juntou o puerpério num outro país com pandemia. E foi isso, aos 40, né? E com algumas questões até de saúde que aconteceram durante esse processo. Então foi muita coisa para se recuperar e, enfim, por isso que eu acho que é importante outras mulheres também poderem falar sobre isso. O puerpério, agora acho que as pessoas já falam mais sobre isso, como também falam sobre menopausa, né? É um assunto que está em pauta. O puerpério começou a ser falado, mas acho que um pouco antes da gente não se falava muito sobre isso, né? E que, gente, mexe muito. E leva uns 2 anos, né? Tipo, leva. Pra voltar ao normal. Os cientistas falam de hormônios, o corpo e tal. Eu também acho que 2 anos, o que eu vejo muito é isso. Quando faz 2 anos, realmente você começa a voltar a se sentir você mesmo. Você disse que ficou 5 anos offline. Foi. Como que foi também esse período? Que com tudo isso você... Foi. Assim, comecei a fazer um detox do online, acho que já quando eu me mudei para Portugal, né? Porque antes era módulo influencer e trabalhando com influencers, então era online, meio que não 24 horas, porque a pessoa dorme, mas quase isso, né? E aí eu vim para Portugal para estudar, para ser professora, já fui diminuindo, ainda tive o blog Nosso Armário ativo durante um tempo, mas quando veio a pandemia eu já não tinha mais o blog, já estava quase, não postava mais nem no meu Instagram, então nesse momento eu parei mesmo, falei, não, eu preciso estar comigo mesmo, é muita coisa para processar, gravidez e tudo fechado. E aí aquele monte de live, as pessoas todas, né, tudo muito intenso. Eu falei, não, eu preciso ficar fora das redes. Isso me ajudou muito a estar comigo mesmo e a poder me reconectar. E agora, nesse momento, quando eu decidi voltar há 1 ano atrás, que eu comecei a voltar a postar no meu perfil principal e criei o perfil do Mãe aos 40, foi uma decisão consciente, né? Porque eu sei também o quanto o excesso das redes sociais também faz mal. Então, foi importante para eu me reconectar comigo mesma, para entender o quanto isso também afeta as pessoas e para decidir que, mesmo voltando, eu não quero nunca mais também ser hiperconectada como já fui num outro momento. Porque também quando a gente vira mãe, a gente começa a querer dosar, que a gente também quer ter tempo com os filhos, as prioridades mudam muito. Muito, e até assim, eu tenho pegado menos trabalhos do que eu poderia, porque chega um limite e eu falo, não, a partir desse horário eu não tenho mais reuniões, por exemplo, nem que seja online, porque eu quero estar em casa. As mães aqui em Portugal cozinham, gente. A maioria. No Brasil. Né? No Brasil nem todo mundo cozinha, né? Não é tão assim que a gente lava roupa, né? Cozinha, vai buscar o filho na escola. Então chega umas 5 da tarde. Às vezes eu marco reuniões 6, mas é muito raro. Eu não faço isso porque eu quero estar presente com a minha filha. Então, essa facilidade de estar online o tempo todo prejudica muitas pessoas e eu decidi que não quero mais isso na minha vida. É isso, eu quero estar com a minha filha, que nem você tá com as suas meninas também no parque de tarde, né? Exatamente. A gente vai fazer uma dinâmica agora que tem várias frases. A Júlia vai sortear uma e vai ter que falar sobre esse tema aqui. Olha, eu tô sem óculos aqui, mas estamos entre nossos filhos e os nossos pais. É verdade, gente. Essa é uma frase que é da geração 40, né?
trabalhando com antropologia do consumo, eu me deparei bastante até com essa frase e com outras pessoas também, né? Estamos mesmo entre nossos filhos e os nossos pais, porque é uma geração que está entre cuidar de filhos pequenos, né? Os que foram pais tardios, nem todos, mas muitos, e os pais que envelheceram precisam dos nossos cuidados. Então, tem sido um assunto que tem sido recorrente em alguns canais dos millennials, né? Da geração 40. E sim, justamente esse tema que traz. Precisamos do nosso espaço, porque fala-se dos jovens, fala-se dos seniors e onde ficamos? Né? Ficamos nós mesmos produzindo nosso conteúdo e falando sobre as nossas questões, como burnout e que temos, né? Porque quando você tem filho jovem, os seus pais também são mais jovens e aí eles ajudam muito. Eu, por exemplo, os meus pais, minha mãe me teve com 35 e eu tive a minha filha com 35. Então, minha mãe já tá com mais de 70, né? Ela já não aguenta ficar tanto com as minhas filhas quanto... Sim, eu tenho isso, a minha mãe me teve com 24, mas esteve jovem. me esteve super jovem, mas eu fui mãe com quase 41, porque a Maria Antônia nasceu em fevereiro, eu tinha 40, e em junho eu fiz 41. Junho. Então, assim, né, 41 incompletos, E a minha mãe já, enfim, não é tão, né? Mas já não é jovem também, como a minha avó era quando eu nasci, por exemplo. A minha avó tinha 44, né? Muito jovem. E a minha mãe já me ajuda bastante, mas realmente não tem... tem questões de saúde, né? A gente precisa ter atenção. Sim. Não tô falando, né, mãe? Você fica só mais ativa, mãe. Não, mas uma coisa... Mas sim, a minha sogra, por exemplo, que aí já é além. Minha sogra tem 87 anos, né? Aí sim, são pais seniors, que eu tenho sogros de uma idade avançada. E que seu de vez marido em quando... também foi pai depois dos 40? O meu marido também tem 45 anos e minha sogra teve ele com 42. Então, ela, de certa forma, é uma inspiração também. De vez em quando ela me conta as histórias dela, porque ela foi uma precursora da mãe aos 40. Mas é isso, ela convive com a minha filha, mas não pode ser uma avó ativa e presente como ela foi para os outros netos, né? Mas em compensação, quando você tem filho aos 40, por exemplo, você falou que hoje em dia você já não aceita certos trabalhos, que você pôde ficar 5 anos offline. Quando você também tem filho muito nova, você precisa muito da ajuda dos pais também, porque você está ainda naquele movimento de crescer, de começar uma carreira. Sim. Quando você já tem aos 40, você já está com uma vida mais tranquila, assim, mais organizada. E consegue se organizar melhor. E, por exemplo, eu não tenho, minha mãe não tem como ficar, mas eu posso pagar uma babá. Tem essas questões. Eu realmente, eu sou até uma pessoa privilegiada nessas questões por isso. Como eu trabalhei muito, e trabalhei mesmo, né? Construí empresas e eu não tinha vida pessoal. Eu pude me dar ao luxo, né? De nesse momento, primeiro eu fiquei sem trabalhar, né? Não são todas as mães que podem fazer isso, né? E segundo, eu agora tenho um apoio, né? Posso ter um apoio. Que com certeza são coisas que com 20 e poucos anos eu não poderia ter. Não, nem você e nem seu marido, porque com 20 e poucos anos o seu marido também estaria começando. Sim, exatamente. A gente não ia ter tempo nem disponibilidade financeira que a gente tem mais velhos, né? Então, obviamente, tudo tem um lado positivo e um lado mais negativo. Mas é isso. Eu fico feliz com a minha escolha de ser mãe aos 40, por isso, coube no meu estilo de vida. Enfim, mas nem todas as mulheres precisam ser mães para ser felizes, inclusive, né? Mulheres de 40 anos que às vezes entram nessas paranoias e questões da sociedade. Não é isso que vai trazer felicidade, não é esse o motivo do canal. Eu costumo dizer assim, se você não quer ter filhos, não tenha, porque sua vida muda completamente. Agora, se você quer ter filhos, tenha, porque realmente é maravilhoso.
Mas você tem que se dedicar muito e sua vida muda completamente. Completamente, é. É aquilo, eu também falo isso. Eu tive filho com 35, minha primeira filha, como eu disse. Eu já tinha viajado muito, eu já tinha conseguido, por exemplo, antes de ter filho, eu consegui começar a empreender. Por quê? Porque durante o dia eu trabalhava na empresa, numa agência, e à noite eu trabalhava com os meus clientes próprios. Então, quando eu tive a minha filha, eu já tinha a minha agência, porque eu consegui fazer essa transição. Com um filho pequeno, você não consegue trabalhar de dia numa empresa e à noite ir para reunião de cliente. Então, muda muito sua vida. Então, eu acho também que quando você tem filho mais tarde, você tem essas vantagens de você já ter feito muita coisa antes. Nada que quando você também tem filho te impeça, porque tem muita gente que tem filho novo e consegue, mas realmente a gente tem que concordar que com o filho fica tudo muito mais difícil. Assim. Fica mais difícil. E algumas coisas você tem que pôr em segundo plano, né? A minha vida profissional realmente ficou em segundo plano nesses últimos anos. Mas agora, rapidamente já retomamos. Sim. E foi ótimo ter essa pausa. Foi mais... Exigiu coragem, exigiu sabedoria também. Deu conseguir fazer isso sem me cobrar. Sim. Né? Olha, Júlio, o papo tá maravilhoso. Nós vamos agora encerrar esse primeiro episódio. Mas eu quero saber mais sobre esse projeto. A gente faz um segundo episódio com a Júlia. Fiquem atentos que vai ser ainda mais especial. Vocês vão conhecer ainda mais a Júlia Morales, mãe aos 40. E dando spoiler alerts de outros temas que vão chegar aqui. Obrigada, Renata. Nada, eu que agradeço. Beijinhos, até a próxima. Até já.